Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, que você está aqui na nossa igreja, paróquia. O Evangelho de Mateus, hoje é dia da festa. Na verdade, a memória de Joaquim e Santana. A leitura é para os dois santos. Por isso foge um pouco daquela leitura habitual. Nós estávamos fazendo a leitura sequencial do Evangelho de Mateus. Hoje saiu um pouco dessa leitura por causa da festa de hoje, Joaquim e Santana. Só são 2 versículos, é Mateus 13, 16 a 17. Vocês viram, bem curtinho, né? Aí vocês devem estar pensando, opa, hoje ele vai falar menos. Estão enganados. Porque já que só são 2, eu vou falar agora dele, da primeira leitura e do Salmo, né, para compensar, né? Pobrezinha da princesa Alma aí, já está né, já tá toda vermelha aí. Naquele tempo, é hoje e agora, né, o Kairos, na hora que é anunciada, acontece a palavra de Nosso Senhor. Jesus está falando com os discípulos, ó, disse Jesus aos seus discípulos, já expliquei, nós vamos ficar careca de saber, né? Que discípulos, são quantos discípulos? Não é possível que vão dizer errado. Quantos discípulos? Mais de 70, ó, os meninos aqui são, viu? São sabidos. E 12 apóstolos, né? Onde é que tem isso? Você está inventando? Tô não, meu filho, está lá em Lucas, né? Lucas diz que é mais de 70 discípulos. E apóstolo 12, aí está certo. A questão é que às vezes o evangelista chama de discípulos apóstolos, e apóstolos o discípulo. Aí tem que discernir, né, com o que ele está falando. Hoje, como o termo é genérico, é discípulos, são mais de 70. Né? Felizes sois vós, falando com os discípulos, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Aí o nosso Senhor está querendo dizer com isso. Olha, primeiro diz, felizes sois vós, é uma felicidade, é uma bem-aventurança. Se você recorda Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, lembra desse evangelho ou não? É o evangelho do dia de todos os santos, né? Que é o dia dos homens, né? Que os homens são todos os santos. A mulher tem um dia só, nós temos todos os dias, é o dia de todos os santos, né? Então começa assim, Mateus 5, bem-aventurado. Então essa felicidade é a bem-aventurança. Em hebraico, ashre, não é axé não, da Bahia, aquilo ali é do cão, né? Ashre, bem-aventurado. Tem um Salmo 1, o Salmo 1 começa assim, bem-aventurado o homem que não vai no caminho mau, que segue a lei do Senhor, mesma bem-aventurança. Então esse feliz é bem-aventurado. Foi o que Isabel disse a Maria, quando ela foi visitar, bem-aventurada, feliz és tu que acreditaste. Então a felicidade é uma bem-aventurança, que é uma bênção. O contrário é a maldição. Ai de vós, escribas e fariseus. Então tem a bem-aventurança, feliz, aqui, e tem a maldição, maldito. Jesus vai dizer maldito, vai, com os fariseus hipócritas, né? O ai de vós é maldição, e o feliz, ou bem-aventurados, é uma bênção, berahá, em hebraico, né? Baruch rabá, berahá, bênção. Aqui ele diz, feliz, bem-aventurados vós, quem? Os discípulos. Está falando com os discípulos. Quem são os discípulos? Que seguem Nosso Senhor. O apóstolo, aquele que anuncia. Nem todo discípulo anuncia, nem todo discípulo é apóstolo, mas todo apóstolo tem que ser discípulo, né? Anunciar se não seguir Nosso Senhor. Feito o Valdomiro que vende feijão, né, para curar da Covid, né? Aquilo não é nem discípulo nem apóstolo, é um enganador. Devia estar preso, né? Vixe,
Tá gravando? Pois prenda mesmo. Pronto, agora já está dito, né? Você está enganando o povo, né? Aí tem que ser preso mesmo esse sujeito, né? E qual é a felicidade? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem. Mas os olhos não foi criado para ver, não. Para que foi criado os olhos? Foi para ver, não? Foi ou não foi? Foi. Então ele está dizendo, felizes vós, discípulos, porque vossos olhos veem. Vê o quê? E vossos ouvidos ouvem. O ouvido não foi feito para ouvir, não? Foi. Mas se você tivesse nascido surdo, você ia escutar? Quem nasce surdo, escuta? Quem nasce cego, vê? Vê. Vê e escuta. Porque aqui não é esse zóio, não é esses ouvidos só escutar. Certamente, ele está dizendo, bem-aventurados, porque vossos olhos veem a quem? A Ele, Jesus. Mas nós podemos olhar Jesus pelos olhos da fé, né? Então a bem-aventurança aqui é a fé. Não é só bem-aventurança de olhar. Tem gente que tem olho, mas só para ver o que não presta. E o que é que adianta? Está se condenando. Aí é maldito. Tem gente que escuta, é só para escutar o que não presta. O que adianta? Está se condenando, meu filho. Então, em primeiro lugar, o ver e ouvir aqui, eles são bem-aventurados, porque eles viram Jesus. Tá? Eles conheceram Jesus, eles escutaram Jesus. Então, todo aquele que vê Jesus, que escuta, é bem-aventurado. E mesmo que tenha nascido cego ou surdo, aquele cego lá que nosso Senhor curou, é bem-aventurado. O surdo que nosso Senhor curou, é bem-aventurado. E não escutava antes. Então, o fato de ter nascido cego, quantas pessoas nascem cego e têm fé? Né? Não escuta e tem fé, aprende a fé católica. Então a bem-aventurança aqui tem a ver com essa, não é só enxergar não é só ver não, mas aqui é também, porque eles viram nosso Senhor. Mas nem todos aqueles que viram acreditaram. Tomé viu, ouviu e não acreditou. Só depois que tocou. Então tem gente que nem mesmo vendo e ouvindo acredita. Judas, que viu nosso Senhor e ouviu, traiu. Pedro, que foi o primeiro escolhido, negou. Então às vezes o fato de ver e ouvir não quer dizer que a pessoa é santa, não. Pode santificar depois. Então tem muita nuance aqui, esse ver e esse ouvir. Parece uma coisa simples, mas abre a muita reflexão. Aí o versículo seguinte, em verdade vos digo, cada vez que nosso Senhor fala em verdade, eu já expliquei aqui, é o amém, 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 palavra hebraica quer dizer verdade, isso é verdade, isso é sólido, é uma rocha que é sólida, tá? Em verdade vos digo, quando ele fala verdade, ele vai fazer uma revelação, de que ele escutou do Pai. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Muitos profetas do Antigo Testamento, Zacarias, pai do João, nunca viu nosso Senhor, é um homem justo, nunca viu. Os profetas do Antigo tudinho, Elias, Isaías, Jeremias, nenhum viu nosso Senhor, e eram profetas. Moisés, nunca viu, via Deus de costa, né? Segundo a leitura, mas não viu nosso Senhor. Então, o pessoal do Antigo Testamento todinho queriam ver e não viram. E hoje também, muita gente aí vai pelo caminho errado. Às vezes fala de Nosso Senhor e nem conhece. Ainda desencaminha os outros, né? Muitos profetas e justos, ele está falando do justo, não é nem do ruim não, desejaram ver o que vocês viram. Quem foi que eles viram? Jesus. E não viram. Desejaram ouvir o que ouvis. Ouvir o quê? O que Nosso Senhor ensinou. Tanta coisa que Ele ensinou e não ouviram. E também nós, porque a gente já escuta toda hora a palavra de Deus, o Evangelho e tal e tal, o padre falando, e a gente não bota em prática. É melhor não escutar, porque se escutar o que é certo e fizer o que é errado, condenação. Se não sabia que se era certo ou se era errado, se pecou, pecado é leve.
Se sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo assim peca, mortal. Tudo bem que tem uma fraqueza humana, né? Aí o grau de fraqueza o Nosso Senhor conhece. Mas se ouviu o Nosso Senhor, e vocês estão ouvindo todo dia na missa, né? E se viram, vê no sentido do sacramento, da confissão, da graça que recebe, e não segue, condenação na certa. Então esse ver e ouvir, que parece muito simples, não é. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Então muita atenção, meus irmãos, né? No ver e no ouvir, que a nossa vida seja de acordo com a vontade de Nosso Senhor. Aí tem a leitura inicial, que é do Eclesiástico. Eclesiástico, esse nome quer dizer o quê? Eclesiástico, nome bonito, né? Tá aí, se eu fosse casado, eu botava o nome de Eclesiástico. Dia que fosse batizar, chegar na igreja, o padre, como é o nome? Eclesiástico. E se o padre não quiser batizar? Vou trocar o nome do João Vitor para Eclesiástico agora. Se o padre não quiser batizar o menino, aí é outra história. Mas é um nome bonito mesmo. Você sabe o que quer dizer Eclesiástico? Sabe ou não? É do grego, a palavra eclesia, eclesiástico, eclesia quer dizer igreja, em grego, é a palavra igreja. Então o eclesiástico é a pessoa que vivia na igreja, é o homem justo, é o homem de Deus, mesma raiz, né? Eclesia. Agora ele já gostou, né? Agora ficou, né? Eclesiástico, bom. Agora ele gostou. Então é o homem que vive na igreja, tá certo? O que é que diz esse livro? Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através da geração. Vai falar dos antepassados de Israel. A maioria santo. Aí fala de Moisés, de Elias, de Arão, de Davi, dos homens de Israel, que fizeram a história de Israel. São homens de misericórdia. Misericórdia é compaixão, eles tinham compaixão pelos outros, né? Seus gestos de bondade nunca serão esquecidos, né? Tudo que a gente faz de bem fica. O que faz de mal esquece. Um cara que é muito ruim, ninguém quer nem saber, né? O Hitler começou aquela guerra, Segunda Guerra Mundial. Quem quer saber de Hitler? Ninguém, né? Tem uns doidinhos aí que querem, né? Mas a maioria não quer. Mas um homem santo, São Padre Pio, João Paulo II, tem essa relíquia que é dele, né? A missa que ele celebrou. Homem santo a gente não esquece. O maior santo é Nosso Senhor, mas os homens santos ninguém esquece. Então a gente sempre fala da pessoa quando a pessoa é boa, pessoa que viveu com misericórdia. Pessoa que é ruim a gente quer esquecer, né? Eles permanecem com seus descendentes. E alguns desses homens justos, eles casaram. Então está falando do homem justo, casado. Por exemplo, José era justo, casado com Maria. E hoje, Joaquim e Ana, os pais de Nossa Senhora. Aí eu pergunto a vocês, Joaquim e Ana, eles faziam parte do Antigo Testamento ou do Novo? Hein? Fale alto, que vocês têm mania de falar baixo com um pano na boca. Do Antigo ou do Novo? Do Antigo por quê? Porque viveram antes de Nosso Senhor, não foi não? Foi, é do Antigo Testamento. Até João Batista é do Antigo Testamento, morreu antes de Nosso Senhor. João morreu antes de Nosso Senhor, nasceu primeiro e morreu antes. João é o maior profeta do Antigo Testamento. Eles, Joaquim e Ana, são do Antigo Testamento, não são do Novo Testamento, não. Mas são justos. Deram à luz Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela nasce sem pecado original. Esse pecado que hoje está muito grande no mundo, né? O mundo hoje não quer saber de Deus, não quer saber de Nossa Senhora. Maria, ela nasce sem pecado, é a Imaculada Conceição. Esse nome Imaculada Conceição, Conceição é conceber. Ela foi concebida, ela foi nascida imaculada, sem mácula, sem pecado. Ela nasceu sem um pecado original, que você nasceu com ele, eu nasci com ele. E não é muito difícil a gente ver que a gente está com pecado, que a gente nasceu com pecado original não.
O batismo, ele tirou o pecado original, mas não tirou a inclinação. Aí essa impaciência, vontade de matar os outros, de não sei o quê, é tudo consequência do pecado original. Cada um tem o seu, ou mais de um. Maria não teve. Ela nasceu sem pecado, nem nasceu. É a diferença nossa para ela, né? Toda essa inclinação ruim que a gente tem que lutar a vida todinha, Maria nunca teve, nem Jesus, né? Então aqui ele está falando dos pais de Maria, que eram justos, né? A descendência deles mantém-se fiel às alianças. Quem é a descendência de Joaquim e Ana? Maria. Ela é fiel à aliança. Quem é a aliança? Cristo. Ela é mãe de Deus, esposa de Deus e filha de Deus. A descendência, e graças a eles também os seus filhos. Maria é bendita porque é filha de um casal santo. E mais bendita ainda porque nasce sem pecado. Por quê? Porque Deus quis. É a escolha de Deus. Sua descendência permanece para sempre. Maria permanece para sempre. E hoje, mais ainda, ressuscitada. A igreja não definiu se Maria morreu ou dormiu e foi para o céu. Se você pensa que a igreja definiu tudo em matéria de fé, você está enganado. A igreja não definiu se Maria dormiu e ressuscitou ou se ela morreu e ressuscitou. A Igreja Católica Ortodoxa Oriental diz que Maria não morreu, que ela dormiu e foi para o céu. É o mistério da dormição. A nossa Igreja Católica Ocidental não definiu isso. O Papa João Paulo II, grande santo, já é santo, né? Para ele disse, morreu e ressuscitou, porque Nosso Senhor também morreu e ressuscitou, mas não está definido isso. Tem coisas que a igreja não, mas que está ressuscitada, está. Não foi definida se ela teve a morte natural ou se ela dormiu e ressuscitou. Sua glória jamais se apagará, a glória de Maria nunca se apaga, né? Seus corpos serão sepultados na paz. Quem vive com Deus na paz, quem é justo, bem-aventurado, como fala o Evangelho, ou então essa leitura do Eclesiástico, o justo do Antigo Testamento, paz, tem paz, não como o mundo aí que vive na correria medonha, né? Mas uma paz interior. Só quem tem essa paz interior é quem comunga, confessa, adora, faz caridade, reza e faz caridade. Se não fizer, tem não. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Pode ter mais ainda. Se não comungar, confessar e fizer tudo isso, tem paz não. Certo? Seu nome dura através das gerações. O nome de Maria até hoje e o nome dos pais dela, né? São Joaquim e Santana. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Maria, o louvor que ela faz a Deus e o louvor que Isabel dirige a ela, né? E depois cada Ave Maria é um louvor a Maria, a Deus, e você louvando Maria, está louvando Joaquim, está louvando Ana. Bem, como eu falei, eu vou falar do Salmo também. O Salmo fala do rei Davi, é um salmo messiânico. Por que fala do rei Davi? Se hoje é dia de Joaquim e Ana, porque Joaquim e Ana geraram Maria, Ana deu à luz a Maria e Maria gerou Jesus. Jesus é o novo Davi, é o novo rei. Lembro da leitura de ontem que quando ele multiplicou os pães, queriam fazer dele rei. Ele não aceitou. Ele é rei sim, mas não daqui. Ele é rei, mas não é rei desse mundo. O reino de Nosso Senhor é depois daqui, começa aqui, mas não é uma organização só humana não. Esse é um erro que muitas pessoas da igreja estão entrando. Estão querendo transformar a igreja só numa questão humana, numa organização humana. Isso é uma ONG, a igreja não é ONG não. A igreja é humana e divina. A própria cruz já diz, né, que tem uma arte assim, né, que é humano, né, horizontal, e tem o divino, que é o vertical, que é a nossa relação com Deus. Então hoje se fala muito do humano, isso é humano, tudo é humano, o homem resolve tudo, o homem resolve o sexo que quer, a criança, tudo mentira. E essa humanidade, que vira muitas vezes mundanidade, está entrando na igreja, né?
Porque estão esquecendo que a igreja é divina. O Verbo se fez carne, o Verbo é Deus. Infelizmente hoje muitos na igreja, dentro da igreja, estão esquecendo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já aconteceu na história da igreja? Já, meu filho, e foi até pior. Se você acha que essa crise é grande, no início da igreja teve uma crise pior do que essa de hoje. Como é que foi? Na época de Santo Antão. Eu li a vida dele todinha quando eu era monge. Eu li a vida dos monges, eu gostava de ler essas histórias. Santo Antão, ele era rico, nasceu numa família rica, lá no Egito. Aí, uma vez entrando na igreja, a pai dele morreu, a mãe dele morreu, ficou só ele e a irmã. Entrou na igreja, foi o evangelho de Marcos, nós foi dizendo, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, me segue. Aquele evangelho do jovem rico. Aí ele pegou e vendeu tudo que tinha, recebeu de herança, deixou uma parte só para a irmã e foi viver no deserto. Aí depois entrou de novo na igreja, o evangelho era venda de novo tudo que você tem. Aí pegou até o dinheiro que era para a irmã, deu e botou a irmã dentro do convento, ficou sem nada. Não sei que a irmã ficou com raiva dele, né? A história não conta. Aí foi para o deserto de novo, passou a vida toda em oração no deserto. Aí teve encontro com Nosso Senhor, certamente, e com Satanás, né? Satanás, ele tenta, esses homens santos, né, que vivem no deserto, que ele tinha briga com Satanás de noite, né? Satanás ia dar surra nele. Imagine aí. Pois bem, na época dele, surgiu uma grande heresia na igreja, parecida com hoje. A heresia dizia que Jesus não era Deus, era só homem. É como hoje que eu acabei de falar, né? Tem só a coisa humana, né? Tem gente querendo transformar a igreja numa organização só humana. Aí fizeram um sínodo do Papa lá, dos bispos da região, para discutir essa história, né? Quase toda a igreja, bispo, padre, fiéis, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Antão no deserto, rezando. Aí chamaram ele. Ele tinha um bispo amigo, esse bispo ficou fiel, chamado Atanásio. O bispo Atanásio chamou o Antão para o sínodo dos bispos, para que ele desse uma palavrinha sobre isso. Sobre essa história de dizer que nosso Senhor não era Deus, era só homem. Antão foi. Saiu do deserto, era um homem magro, grandão, né, barbudo, tomava banho não, por isso que esse negócio de banho, né? Aí ele veio, chegou no local lá, todos os bispos reunidos, muita gente importante, e tinha uma parte alta, né, que os bispos ficavam. Ele subiu, bem devagar. A questão era essa, né, negar a divindade de nosso Senhor. Ele não tinha estudado, não tinha muito estudo, não conhecia filosofia nem teologia, os bispos lá tudo era estudioso. Aí foi lá na frente, bateu assim, a princesa chega e acordou, serviu para alguma coisa, quer dormir, vá para casa, isso aqui não é hora de estar dormindo, né? Os bispos tudo negando a divindade, ele chegou, subiu, bateu na mesa e disse: a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vi. Só disse isso. Desceu, foi para o deserto. Como é que ele viu? Pela vida dele, de penitência, de oração. Não tinha estudo não. Naquele dia acabou o cisma, acabou a confusão. Quem que ia negar, quem que ia ficar contra um homem desse? Então a igreja está precisando de gente como Santo Antão hoje, né? Que suba, dê um berro, acorde a princesa e diga: a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vi. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.